sejam bem-vindas a mais um Chá das Ladies. Esse é o nosso segundo chá e esse é um pouco mais especial porque nós estamos na semana do Dia das Mães. Então hoje eu quero falar um pouco sobre maternidade. Meu nome é Daiane Mello, sou mãe, esposa e empresária, mas acima de tudo sou filha. Então, hoje entrando mais um pouco sobre maternidade, né? Seria muito interessante se a gente conseguisse separar as caixinhas, né? Agora eu sou mãe, agora eu sou esposa, agora eu sou empresária, agora eu sou né? Então não tem como a gente fazer essa separação de caixinha. E a gente precisa encontrar o equilíbrio, né, entre tudo isso. E na semana passada a gente falou sobre a essência feminina. E essa é a nossa base para conseguir ligar tudo. Hoje eu quero falar sobre 4 pontos que conseguiram trazer uma leveza na minha maternidade. Não sei para vocês, mas para mim a maternidade transformou completamente a forma de ser mesmo, né? Eu nem sei quem era a mulher antes da maternidade. E é engraçado que a gente vira mãe e todo mundo fala, né? Não, quando você virar mãe, você vai aprender tudo, né? Vai ser natural. Mas não é muito bem assim, né? É verdade? A gente encontra muitos desafios na trajetória. E lógico, tem todo o nosso instinto, né? Mas essa jornada da maternidade, ela acaba sendo muito desafiadora, né? E muitas das vezes solitária. Mas um ponto que eu trouxe leveza para minha maternidade foi entender onde a maternidade está na minha vida, né? Então, quando a gente vira mãe, a maternidade ela consome muito a gente. E na minha primeira maternidade, né, quando o Davi nasceu, eu me perdi. Por quê? Eu não estava conectada com o meu ser. E engraçado que eu via a maternidade ali como um cumprimento de dever mesmo, né? Nossa, agora virei mãe, realizei, conquistei o meu sonho de ser mãe. Então, vou dedicar aqui para ir para o próximo nível, né? No meu caso, quando eu tive o Davi, eu parei, né, toda a minha vida profissional para ficar com ele. Ele nasceu durante a pandemia, então não tinha com quem deixar. Então ali eu abri mão da minha vida profissional para poder ficar com ele. E durante muito tempo eu estava realizada, feliz, só que chegou um momento que eu sentia falta da minha vida profissional. Mas não era um sentir falta da minha vida profissional normal, né, que eu queria trabalhar, era porque eu via aquilo como parte do meu ser, porque eu me perdi de mim, achando que eu era só a minha profissão. Então, veio a sobrecarga, veio a culpa, veio todos esses sentimentos. E quando a gente não entende o que é o nosso ser, nós queremos pular as fases, nós queremos pular os acontecimentos, né? Então, para mim, voltar ao meu ser, a me sentir realizada, eu precisava voltar para a minha profissão. E para mim voltar para a minha profissão, eu precisava concluir a fase da maternidade, né? Que seja esses primeiros anos. Então é uma coisa assim que não tem como a gente dividir, né? Não é fácil, e sim é o que nós somos.
Então, eu precisei me reconectar com o meu ser, com a minha essência. Entender que eu não era a minha profissão. Então, por eu estar nesse conflito, né, eu não conseguia ser boa mãe, eu não conseguia ser boa esposa, eu não conseguia ser a profissional que precisava ser. Então, foram um acúmulo de coisas relacionadas ao meu ser, né? Por isso que na semana passada a gente falou sobre a base da essência feminina, que é o nosso ser, porque é ela que vai nos fortalecer para conseguir alinhar todas as áreas da nossa vida. Não é que a maternidade ela se torna mais fácil, mas a forma de conduzirmos a maternidade ela se torna mais leve. Então, um outro ponto que a gente, quando se torna, né, mãe, a gente perde os níveis de prioridade, principalmente dentro do nosso relacionamento. Nós começamos a colocar o nosso filho antes do nosso marido, do nosso companheiro. E não é o certo. Por quê? Existe uma ordem, né? Então, o filho, ele é o fruto de um relacionamento. Então, vamos chamar de árvore, né? O casal é uma árvore e o filho é o fruto. Então, o fruto, ele não pode ser maior do que a base, do que a árvore, entende? Então, muitas das vezes, a gente coloca o filho antes do nosso marido. E isso causa um descontrole muito grande na família. Então, o segundo ponto foi alinhar essas prioridades, né? Então, às vezes a gente tem a paciência do mundo com o nosso filho, mas o marido não pode falar nada, que a gente já perde a paciência. E entendam, da mesma forma que nós não sabemos ser mãe, a paternidade também ela é aprendida, né? Quando o filho nasce, o pai ele tem o primeiro contato com o filho. Então é a partir dali que ele também vai aprender como ser pai. E muitas das vezes nós cobramos muito. Quando o filho nasce, o pai e a mãe estão aprendendo a ser pai e mãe. Eles estão aprendendo juntos. E essa foi uma falha muito grande que eu cometi na minha maternidade. Foi cobrar demais algo que ele não estava preparado para me dar, né? Então a gente ficava ali esperando mesmo que estivesse pronto, conseguisse fazer, mas estava aprendendo, melhorando. E muitas das vezes a referência que nós temos é da nossa família, das pessoas que estiveram próximas a gente, então que são as nossas crenças. Então, a gente dá o que a gente tem, né? Então, se nós fomos criados de uma certa forma, se nós recebemos aquele tipo de carinho, de afeto, entendam que são dois mundos ideais. Então, o marido, né, ele teve uma vida, uma criação, você teve outra, você veio de outra família. Então, quando vocês dois se unem, são dois mundos ideais. Então, gera uma expectativa muito grande, porque normalmente a mãe, né, quando tá ali gerando, ela começa a estudar. Então, a gente estuda muito, né, principalmente nessa geração que a gente tem muito acesso. Para o pai já é diferente, né? O pai ele não entra tanto nessa questão. Então, muitas das vezes, nós temos que estar passando isso para ele. Ele não vai ser óbvio. E como eu falei, ele vem já de uma criação, né? Ele já recebeu, ele tem uma referência de paternidade. Então, o que aconteceu, né? No meu caso, a referência de paternidade para o Diego, ele já estava muito além,
da referência de paternidade. E sim, estava ótimo, porém tínhamos pequenos ajustes a fazer. Então, essa questão de encaixar as expectativas é muito importante, né? Porque muitas das vezes a gente está tão imerso ali nos afazeres que a gente não encaixa as nossas expectativas. E outro ponto, né, que pesa muito na maternidade é a questão de se sentir valorizada, né? Então, nós ficamos ali com o filho, né? E muitas das vezes, como eu falei, muito sozinhas. E a gente sempre acha que não está sendo vista por ninguém, que a gente não está sendo valorizada. Essa cobrança vem muito, né, do nosso companheiro, a gente cobrar que ele valorize. Nossa, mas hoje eu fiquei o dia todo com o nosso filho e você não valoriza, né? Então a gente, às vezes, o nosso cansaço, em vez de colocarmos ele de uma forma tranquila, uma forma realmente expressando o nosso cansaço, nós colocamos muitas vezes como cobrança, como uma necessidade de aprovação, como uma necessidade de ser valorizada, de ser recompensada. Mas eu lhe pergunto, hoje, o que o seu marido ou alguém próximo de você pode lhe fazer para recompensar essa maternidade? É difícil, né? Porque eu não consigo enxergar o que me recompensaria ao tamanho dedicação, ao tamanho dedicação mesmo que a gente tem com os nossos filhos, com a nossa família. Então é algo que, se a gente faz esperando uma recompensa, nós nunca estaremos inteiras, nós nunca estaremos completas ali e dando o nosso melhor, porque eu garanto, nada pode compensar o que a gente faz para os nossos filhos. Não, nada aqui na Terra, né? Porque nossos olhares, nossa valorização, ela não vem dos homens. Não vai vir do marido, não vai vir dos avós, de amigo, não vai vir de ninguém. Ser mãe, ele é um ato divino, concordam? Ele vem do alto, né? Se você for pensar toda a trajetória da maternidade, é muito divino. Então, toda essa dedicação, toda essa entrega, ela vai ser recompensada não pelos homens, mas pelo nosso Criador. Então, enquanto nós esperarmos uma recompensa de homens, uma recompensa terrena, nós nunca conseguiremos estar 100% entregues e se sentindo valorizadas. Então, às vezes a gente coloca uma expectativa muito grande e nessa valorização que começa a pesar. Caramba, eu estou fazendo tudo isso, mas não estou sendo valorizada. Então, que o nosso valor ele esteja realmente onde precisa estar. Que a única pessoa, a única forma de nos recompensar, ela é eterna. Então, a maternidade ela é divina e a sua recompensa é eterna. Então, virar essa chave mudou completamente a forma de me entregar à maternidade. E assim, a maternidade, ela vem realmente para quebrar o nosso egoísmo. Então é onde a gente mata todas as nossas vontades. E para mim isso é fantástico, porque só aqui na maternidade eu consegui entender o poder de amar o próximo, de servir com amor. Então, esses 4 pilares
foram uma virada de chave para que eu conseguisse ter uma maternidade mais leve. E eu desejo que você possa passar por essa maternidade de uma forma tranquila, de uma forma leve, que realmente seja algo edificante na sua vida. Então, foram 4 pilares que a gente trabalhou aqui. O primeiro deles é reconectar com o seu ser, né? Então, como falamos na semana passada, o nosso ser é onde iremos conduzir de uma forma leve, de uma forma paciente, e sabendo quem nós somos, a gente não se perde em nossas funções. Então, é algo divino, né, a maternidade. Então, se conectar com sua essência vai trazer o fôlego que você precisa para dedicar de forma leve para a maternidade, sem pesos, sem sentir que não está no seu lugar, né? De que está abrindo mão de algo para a maternidade. O segundo ponto é as prioridades. Nunca deixe que o seu filho assuma o lugar da árvore, né? Que é o seu casamento. Então, sempre coloque as prioridades no lugar. Então, você e seu marido estão juntos em uma missão, que é tornar a família forte. Então, estamos juntos aprendendo a ser pai, a ser mãe. Então, que a gente possa ter mais paciência e não diminuir, mas somar, multiplicar as forças para tornar essa família mais forte. Terceiro ponto é se sentir valorizada, entender aonde está o seu valor, que o seu valor ele não vai vir de homens, não vai vir da terra, né? Então entenda como será a sua recompensa para não se sentir que está dedicando demais e não está sendo olhada. Você está sim sendo valorizada, porque a maternidade é algo divino e a recompensa ela é eterna. E o quarto ponto é o egoísmo, né? É onde precisamos matar o nosso egoísmo para que a gente consiga de verdade servir com amor, porque a maternidade ela é a forma mais linda de servir. Então eu desejo que vocês tenham um feliz Dia das Mães e que vocês possam reconectar com a sua essência e ter uma maternidade leve e prazerosa. Se inscreva no canal, toda semana teremos o nosso Chá das Ladies, né, onde a gente vai ter um bate-papo aqui para fortalecer nossa essência, para nos reconectar e alinhar os pontos para termos uma vida leve em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós falamos da maternidade, mas iremos abordar todas as áreas, porque hoje nós mulheres temos muitas funções, né? Então a gente precisa ter sabedoria para conduzir todas de uma forma leve. Então, pessoal, muito obrigada. Fiquem com Deus.